Imagine isso. Uma noite escura e caótica, onde o céu é iluminado por explosões de fogo. O chão treme com o rugido dos canhões, e soldados corajosos se enfrentam em uma luta desesperada pela sobrevivência. É uma cena digna de um filme de grande sucesso, não é? Mas isso não é ficção. Esta é a realidade brutal do terceiro cerco de Badajoz em 6 de abril de 1812, quando tropas britânicas invadiram uma cidade fortificada controlada pelos franceses, pagando um preço alto com quase 5.000 baixas. Algumas unidades perderam 40% de seus homens em uma única noite de combate selvagem. É um momento de guerra crua e implacável, e é apenas um capítulo na história épica que estamos prestes a explorar. Bem-vindos ao Saga das Civilizações, onde hoje começamos uma jornada incrível pela Guerra Peninsular, um conflito que moldou a lenda do Duque de Wellington e forjou um dos exércitos britânicos mais formidáveis da história. Então, pegue um assento, fique confortável, e vamos marchar juntos para o meio da fumaça e do caos da batalha. Isso vai ser uma experiência inesquecível. Imagine um sol escaldante de agosto batendo em uma ampla praia de areia na Baía de Mondego, em Portugal. É 1º de agosto de 1808, e as tropas britânicas, conhecidas como casacas vermelhas, estão lutando para desembarcar de barcos a remo. Eles estiveram confinados em navios por semanas, suas pernas trêmulas ao tocar em terra firme. Estão ansiosos para enfrentar o poderoso exército francês, mas primeiro têm que lutar contra as enormes ondas e a forte ressaca do Oceano Atlântico. John Patterson, um jovem oficial do 50º Regimento West Kent, descreveu o desembarque caótico. Ele disse que assim que seus barcos, lotados de soldados, atingiram a espuma rugente, os remadores fizeram um esforço desesperado. Os barcos colidiram na areia, e os homens foram jogados para fora mais como uma carga de peixes do que como um grupo de guerreiros orgulhosos. Cavalos e soldados foram arrastados das ondas por marinheiros robustos. Oficiais gritavam ordens acima do estrondo ensurdecedor do mar, e os homens se apressavam para se secar e se vestir. O capitão Jonathan Leach, da elite 95º Rifles, estava entre os primeiros a desembarcar. Ele esperava enfrentar fogo inimigo, mas, em vez disso, foi surpreendido por uma visão inesperada. Uma multidão de padres, frades e monges portugueses de todas as idades, cada um segurando guarda-sóis, gigantes e coloridos para proteger seus rostos escurecidos pela fuligem do sol. Esses homens santos receberam os britânicos com entusiasmo, prometendo que, com sua ajuda, todo francês em Portugal seria logo exterminado. E não foram apenas homens que os receberam. Algumas belas mulheres portuguesas, de cabelos escuros e olhos brilhantes, vieram dar uma espiada nos soldados. Não demorou muito para que alguns casacas vermelhas sortudos recebessem flores e frutas das mãos dessas senhoritas. Acho que o capitão Leach pode ter sido um dos afortunados. A areia branca e quente agarrava nas botas dos soldados, esgotando-os enquanto caminhavam da praia para montar acampamento entre afloramentos rochosos. Já enfraquecidos por semanas no mar, os homens estavam desesperadamente sem água potável, enquanto carregavam cargas pesadas. Tragicamente, 4 soldados do 1º Batalhão do 71º Regimento Highland morreram de sede antes mesmo de chegar ao acampamento. O atirador Benjamin Harris, um ex-pastor e sapateiro de Dorset, lembrou o peso esmagador que carregava. Ele disse que marchava com uma carga pesada o suficiente para desacelerar um burro. Além de seu kit lotado, ele tinha um sobretudo enrolado, um cobertor, uma chaleira de acampamento cheia de couro para consertar sapatos, um cantil cheio de água, um machado, um rifle e 80 cartuchos de munição em sua bolsa.
É difícil imaginar como ele continuava sob esse fardo. Vamos dar um passo atrás, por um momento, para entender por que os britânicos estavam aqui. Esse desembarque em Portugal não foi uma decisão repentina. Demorou muito para acontecer. Não vou entediá-los com uma história detalhada da era napoleônica ou da Revolução Francesa, mas aqui vai uma versão rápida. Napoleão Bonaparte, um duro corso que subiu rapidamente nas fileiras francesas, coroou-se imperador em 1804. Até 1807, após uma série de vitórias brilhantes pela Europa, ele forçou a Rússia a assinar o Tratado de Tilsit, deixando a Grã-Bretanha e a Suécia como seus únicos inimigos restantes. Portugal, o aliado mais antigo da Grã-Bretanha, tentou permanecer neutro, mas isso não era suficiente para Napoleão. Ele queria fechar todos os portos europeus ao comércio britânico, então decidiu invadir Portugal, dividindo seu território com seus aliados espanhóis. Enquanto as tropas francesas avançavam pela Espanha em direção a Portugal, Napoleão viu uma chance de explorar o caos dentro da família real espanhola e adicionar a Espanha ao seu império. Em um movimento chocantemente cínico, ele tomou cidades espanholas importantes, ignorou o fraco exército deles e colocou seu irmão Joseph no trono. Naturalmente, o orgulhoso povo espanhol se rebelou, lançando uma feroz revolta. Forças locais, apoiadas por camponeses ansiosos, assediaram as linhas de suprimento francesas e atacaram retardatários ou soldados feridos. Da região noroeste de Astúrias, enviados espanhóis foram a Londres implorar por ajuda britânica. Enquanto isso, em Portugal, um exército francês sob o comando do general Junot marchou para dentro. A Grã-Bretanha estava determinada a manter a marinha portuguesa fora das mãos francesas, e enquanto o inimigo se aproximava de Lisboa, a família real portuguesa fugiu para o Brasil com toda a sua frota. Embora os franceses tenham perdido esse prêmio, rapidamente assumiram o controle de Portugal, hasteando sua bandeira sobre prédios governamentais e forçando soldados portugueses a se juntarem às suas fileiras. O descontentamento se espalhou rapidamente entre os locais. O governo britânico, em um raro movimento decisivo, reuniu uma força expedicionária liderada pelo general Sir Arthur Wellesley. Na época, Wellesley estava na Irlanda com 9.500 homens, originalmente destinados a uma missão na América do Sul. Mas Lord Castlereagh, o secretário de Estado para a guerra, o redirecionou com novas ordens para combater os planos franceses na Espanha e em Portugal e ajudar ambas as nações a se livrarem do controle francês. Nesse ponto, Wellesley ainda não era o famoso Duque de Wellington. Ele era um general relativamente desconhecido, um aristocrata irlandês de porte esguio, rosto longo e olhos cinzentos frios que podiam inquietar qualquer um. Nascido em privilégio, ele comprou uma comissão no 73º Regimento aos 17 anos em 1787 e subiu rapidamente de posto, tornando-se tenente-coronel em apenas 6 anos. Sua carreira inicial incluiu um papel menor na fracassada expedição de Flandres de 1794, onde foi elogiado como sensato e capaz. Mais tarde na Índia, onde seu irmão era governador-geral, ele teve todas as chances de se destacar, embora esse favoritismo o tornasse impopular entre seus pares. Ainda assim, ele demonstrou sua habilidade como tático e mestre de logística, conquistando uma grande vitória contra um exército Maratha muito maior na Batalha de Assaí, em 1803. Apesar de seus sucessos e da riqueza que ganhou, ele nunca amou a Índia e ficou feliz em voltar para casa em 1804. Após um breve período no parlamento, um caminho comum para generais britânicos na época, ele retornou ao exército, liderando uma brigada na Guerra de 1807 contra a Dinamarca. Sua vitória na Batalha de Koji
lhe rendeu uma promoção a tenente-general. No entanto, muitos ainda o chamavam de General Sepoy, insinuando que ele não estava pronto para enfrentar um exército europeu moderno como o francês. Apesar disso, Wellesley tinha uma confiança inabalável. Antes de partir para Portugal, ele disse a um amigo: "Estou pensando nos franceses que vou combater. Não os vejo desde Flandres, quando eram excelentes soldados. 12 anos de vitórias sob Bonaparte devem tê-los tornado ainda melhores. É o suficiente para fazer alguém parar e pensar, mas eles podem me superar. Não acho que vão me enganar. Primeiro, porque não tenho medo deles como todos os outros parecem ter. E segundo, porque acredito que o sistema deles é falho contra tropas firmes. Suspeito que todos os exércitos continentais estão meio derrotados antes mesmo de a batalha começar. Eu não vou me assustar antes do tempo." Palavras ousadas para um homem ainda por provar seu valor contra as forças de Napoleão. Naquela época, a Grã-Bretanha dominava os mares, mas era ridicularizada como uma potência terrestre fraca. Campanhas recentes frequentemente falhavam, e seus soldados eram vistos como de segunda classe pelos inimigos. Mas sob Lord Castlereagh, o exército cresceu para cerca de 200 mil homens, e conseguiu uma vitória significativa contra uma divisão francesa na Batalha de Maida, na Itália, em 1806. A confiança estava crescendo, e os líderes sentiam que finalmente poderiam igualar os franceses. Planejo dedicar um episódio inteiro mais tarde à estrutura, treinamento e táticas do exército da Guerra Peninsular, mas por enquanto, aqui vai uma visão rápida. A maioria dos soldados vinha de origens humildes, muitas vezes se alistando por bônus em dinheiro ou para escapar de problemas em casa. Veja William Lawrence de Dorset, um de 7 filhos de uma família pobre. Sem educação, ele foi aprendiz de um construtor que o maltratava. Em desespero, ele roubou dinheiro, e após várias tentativas fracassadas, alistou-se no 40º Regimento. Muitos recrutas eram encontrados em tavernas, conhecidos por beber pesado e lutar duramente, até entre si. Harry Ross Lewin, certa vez, viu uma briga brutal entre unidades rivais de milícia irlandesa em Cork, onde soldados lutavam com pedras e até atiravam uns nos outros das janelas dos quartéis. Não era apenas uma briga comum. Tensões religiosas entre o norte e o sul da Irlanda tiveram um papel, mas isso mostra a violência crua nas fileiras. Oficiais, por outro lado, eram frequentemente aristocratas que compravam suas promoções. Alguns subiam por mérito, mas isso era raro. Aqueles sem dinheiro esperavam por vagas, muitas vezes devido à morte, para avançar. Alguns, como o fictício Richard Sharp, vinham das fileiras, mas lutavam para serem aceitos tanto por oficiais quanto por soldados que preferiam líderes cavalheiros. A disciplina era severa. Açoitamentos eram comuns para pequenas infrações, com 25 chicotadas como padrão, e até 200 para crimes graves, uma punição que poderia matar. Desertores enfrentavam pelotões de fuzilamento. O atirador Ben Harris descreveu uma execução sombria em Portsmouth, onde um soldado, pego desertando e se realistando por bônus, foi fuzilado por seus camaradas. Vendado e ajoelhado ao lado de um caixão, o homem enfrentou seu destino bravamente, admitindo que bebida e más companhias o levaram à ruína. Harris e outros dispararam sob comando, encerrando sua vida em uma chuva de balas. É arrepiante pensar em estar de qualquer lado desse momento. Taticamente, os britânicos seguiam métodos tradicionais, com infantaria disparando mosquetes em linhas, um estilo que remontava a décadas. Eles focavam em salvas rápidas e precisas, chave contra as densas colunas francesas. Com o tempo, eles se adaptaram.
passando de uma linha de 3 fileiras para uma formação de 2 fileiras mais flexível em 1808, permitindo melhor manobrabilidade e maior poder de fogo. Eles também adotaram tropas leves para combater os escaramuçadores franceses, formando unidades como o 5º Batalhão do 60º Regimento, Royal Americans, e o 95º Rifles, armados com o preciso rifle Baker, eficaz até 457 metros nas mãos certas. Esses atiradores eram treinados em técnicas de campo e incentivados a pensar de forma independente, encarregados de assediar inimigos e neutralizar escaramuçadores franceses. O exército francês que enfrentavam era uma enorme força de conscritos, composta por tropas de todo o Império de Napoleão, Polônia, Itália, Alemanha e além. Ele havia esmagado oponentes em batalhas como Austerlitz, em 1805, transbordando confiança. Promoções das fileiras eram comuns, e os soldados eram respeitados por oficiais e civis. Seus generais eram campaigners experientes. Derrotá-los seria um enorme desafio, especialmente para tropas britânicas com pouca experiência de combate e enfraquecidas por longas viagens marítimas. De volta à história, em 13 de julho de 1808, os transportes de Wellesley partiram com homens de alto astral ansiosos para lutar contra os franceses. Mal haviam deixado as águas britânicas, o governo expandiu a força, adicionando tropas sob o general Spencer do Mediterrâneo, brigadas sob os generais Acland e Anstruther da Inglaterra, e 11.000 homens sob Sir John Moore do Báltico. Moore, um oficial habilidoso, era sênior a Wellesley e respeitado militarmente, mas impopular com políticos por sua franqueza. O governo queria que Wellesley liderasse, mas o rei e o duque de York achavam que ele era jovem demais e não provado em comparação com Moore. Em um compromisso confuso, eles nomearam Sir Hugh Dalrymple como comandante, com Sir Harry Burd como segundo em comando, ambos de alto escalão, mas sem energia para liderar no campo. Apesar de cair de comando geral para um papel subordinado, Wellesley tinha uma vantagem-chave. Sua força já estava a caminho, dando-lhe uma chance de agir antes que os outros chegassem. Seu exército, desembarcando na Baía de Mondego, contava 15.000 homens e levou 8 dias para desembarcar. Organizado em 6 brigadas de infantaria sob generais como Rowland Hill e Henry Fane, incluía unidades de elite como o 95º Rifles, além de 380 cavaleiros do 20º Light Dragons e algumas peças de artilharia. A falta de espaço nos navios significava que poucos cavalos chegaram, dificultando tanto a cavalaria quanto a artilharia. Nas proximidades estavam de 5.000 a 6.000 tropas portuguesas, sob o general Freire, mas Wellesley, incapaz de abastecê-las, conseguiu apenas 400 infantaria e 260 cavalaria emprestados. Frustrado, ele escreveu a Lord Castlereagh que os portugueses pareciam ter medo dos franceses e incapazes de se sustentarem. Em 9 de agosto, os britânicos começaram a se mover em direção a Lisboa através de florestas de pinheiros, vinhedos e olivais sob um sol escaldante. Permanecendo perto da costa para acesso a suprimentos, eles chegaram à cidade de Leiria, onde o capitão Leach encontrou evidências sombrias de atrocidades francesas, sangue e cérebros manchados nas paredes de um convento, prova de horrores recentes. Enquanto avançavam, os franceses se preparavam para enfrentá-los. O general Henri-François de Laborde liderou uma força ao norte, e em 15 de agosto, os lados se chocaram brevemente perto de Óbidos. 4 companhias de atiradores dos regimentos 60º e 95º avançaram para a vila sob fogo pesado. O atirador Harris viu a primeira baixa britânica, o tenente Banbury, baleado na cabeça. Em desvantagem, eles recuaram para uma colina, formando uma linha defensiva e esperando um ataque durante toda a noite.
Foi uma pequena escaramuça, 29 baixas britânicas, mas um gosto do que estava por vir. A primeira batalha real veio em 17 de agosto em Roliça, pronunciado Roliça, acho, tenham paciência comigo nos nomes. Wellesley tinha os números. Quase 15.000 infantaria, 470 cavalaria e 18 canhões contra 4.000 infantaria, 250 cavalaria e 5 canhões de Delaborde. Mas os franceses mantinham fortes posições defensivas em encostas íngremes e passagens estreitas. Wellesley dividiu sua força em 3 colunas, visando flanquear o inimigo enquanto marchava seus principais 9.000 homens pela planície como distração. Escaramuçadores dos regimentos de rifles lideravam o caminho, com Harris notando o sol brilhando nas armas francesas enquanto se preparavam. A batalha começou com a artilharia britânica rugindo e a coluna do general Ferguson atacando o flanco direito francês. Harry Ross Lewin, com o 32º Regimento, descreveu avançar em ordem perfeita, formando linhas sob fogo de mosquete e empurrando os franceses para trás, apesar do terreno difícil. Mas Delaborde, um comandante habilidoso, evitou os ataques pelos flancos, recuando para uma colina íngreme perto de Columbeira, a 3,2 quilômetros ao sul. Os britânicos o perseguiram, lutando por passagens estreitas e encostas rochosas sob calor intenso. O capitão Leach disse que o calor era sufocante, como respirar de um forno. Os combates recomeçaram ferozmente. Leach escapou por pouco de um ferimento quando uma bala de mosquete estilhaçou um cantil segurado por um colega oficial, cortando sua boca. Harris viu um camarada, Joseph Cotton, morto instantaneamente por uma bala, através de seu cantil e cabeça. A confusão reinava no campo de batalha enfumaçado. Tragicamente, o coronel George Lake, do 29º Regimento, liderou uma carga sem apoio por um desfiladeiro estreito, onde seus homens foram abatidos. Lake caiu mortalmente ferido, baleado sob o braço, e o sargento-major Heights, defendendo-o, morreu crivado de 13 balas. Apesar disso, Wellesley ordenou um ataque geral. O jovem George Wood, do 82º em sua primeira batalha, admitiu sentir medo, mas seguiu em frente, escapando por pouco de um ferimento na virilha graças a papéis em seu bolso. Apoiados pela artilharia, os britânicos finalmente alcançaram o topo da colina, forçando um recuo francês. Delaborde retirou-se em boa ordem, perdendo 600 homens contra 487 dos britânicos, incluindo 2 tenentes-coronéis. Foi uma luta dura em condições adversas, e depois, Harris teve que informar a esposa de Cotton sobre sua morte. Ela se ajoelhou ao lado de seu corpo, leu uma oração e encontrou algum conforto. Roliça não foi uma vitória decisiva, mas mostrou que os franceses não eram invencíveis. Para Wellesley, sem experiência contra tropas europeias, foi um momento de aprendizado. Ele viu a habilidade defensiva francesa, algo que ele dominaria mais tarde. Em seu relatório a Castlereagh, ele elogiou a conduta de seus homens, apesar de estarem em desvantagem no combate real. Não havia tempo para descansar, no entanto. Fortes reforços franceses, sob o general Junot, estavam se aproximando, e outra batalha se aproximava. É isso por hoje, pessoal. Que início intenso para a Guerra Peninsular. Conhecemos personagens que retornarão ao longo desta série, e espero que vocês estejam tão viciados quanto eu. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de esmagar o botão de curtir. Subscrever o canal para serem avisados dos próximos vídeos. Vai ver que serão incríveis. O próximo episódio será já depois de amanhã. Você não vai querer perder. Até lá, tenha um dia fantástico.